Eu queria lançar um livro que eu escrevi com ensinamentos, instruções, frases, palavras que ajudaram muitas pessoas a encontrarem a verdade e organizarem a sua vida, o seu mundo. Cada pessoa é um mundo segundo os ensinamentos da Torá. O porquê devemos fazer esse mapeamento e como isso vai nos beneficiar individualmente, no sentido da gente ter uma visão mais integral da nossa existência e a gente não ficar demasiadamente autoconfiante com o sucesso, nem demasiadamente desanimado com o fracasso. A gente não olhar para nós mesmos de uma maneira depreciativa, nem além do que nós somos. Então, o mapeamento ele vai dar uma visão mais real, uma visão mais abrangente sobre a sua vida, sobre a sua realidade. Vai proteger você de duas coisas importantíssimas: autoconfiança exagerada e uma visão de si mesmo ou de si mesma além do que realmente você é, o que na verdade cria assim uma ilusão. Isso é muito perigoso. Mas ao mesmo tempo proteger no momento de fracasso, no momento de dificuldade, de uma visão depreciativa sobre você mesmo, que também é muito problemático e é errado. Porque o Criador, ele lhe deu vida. E você não pode desprezar a sua vida. Você não pode ter uma visão extremamente negativa sobre você mesmo. Você mesmo ou você mesma. Isso não é bom. Isso, de certa forma, é uma afronta ao Criador, porque Ele criou você com qualidades, com defeitos. E você tem que saber equilibrar isso, organizar isso e avançar. Agora, é preciso entender o que é lógico, mas que é impressionante como parece que tem uma visão, às vezes, uma ilusão de que as coisas podem ser todas perfeitas, quando todo mundo sabe que a vida não é assim. A vida, ela está cheia de aparentes imperfeições. Aparentes imperfeições, eu vou explicar isso. E assim a vida tem altos e baixos, momentos bons, momentos difíceis, sucessos, fracassos, qualidades, defeitos. E nada é aparentemente perfeito. A visão que nós temos da nossa vida e do mundo ao nosso redor é que existem muitas imperfeições. Por que eu falei aparentemente imperfeito? Se eu falei aparentemente imperfeito, é porque a realidade não é imperfeita, mas ela é vista dessa forma. Um exemplo claro: você pega uma tapeçaria e você olha do lado contrário. O que é que você vai observar? Linhas desconexas. Você não entende absolutamente nada. Você só vê linhas por todos os lados, sem formar absolutamente nenhuma paisagem, nada lógico. Até que você vira essa tapeçaria e do outro lado dela existe uma paisagem perfeita. Cada parte desenhada de maneira muito, muito, muito bonita. Então, na verdade,
dependendo do lado que você está vendo a tapeçaria, ela pode ser uma visão de algo completamente imperfeito e incompreensível. Mas se você olhar do outro lado, você vai observar que não é assim. Que, na verdade, todas aquelas linhas aparentemente desconexas, elas estão formando uma paisagem muito bonita, com cada detalhe, as cores, algo muito especial. E desse lado da tapeçaria é perfeito. Então, na verdade, é assim que está ocorrendo a existência. Só que só o Criador, só Hashem, é que tem a visão desse outro lado da tapeçaria. Nós não. Nós olhamos por trás da tapeçaria, ou no máximo, um pequeno pedaço da parte da frente. Então, com isso, nós não entendemos, ninguém entende tudo o que acontece na sua vida. Ao mesmo tempo, todo mundo chega à conclusão, mais cedo ou mais tarde, que não tem como controlar também tudo que acontece na sua vida. Mas quando a gente adquire uma proximidade de Hashem, quando a gente realmente está conectado, próximo de Akadosh Baruch Hu, então nós começamos a entender algo que, embora nós estejamos vendo essa tapeçaria do lado contrário, embora não faça sentido todas aquelas linhas, nós começamos a entender de uma maneira profunda que, na verdade, do outro lado da tapeçaria existe uma paisagem perfeita. E nós então captamos o que é chamado Ashgaha Pratit, que nossos sábios ensinam, que é a supervisão particular de cada pessoa e perfeita. E nós passamos a realmente a desenvolver uma confiança, uma emuná real que nos leva a alcançar um conceito muito profundo, que é o conceito que em hebraico diz Akol letová, tudo é para o bem. Por que tudo é para o bem? Porque a gente capta isso, nós temos que estudar para entender isso, que o Criador, ele criou todas as coisas para compartilhar o bem, as dádivas, a preencher tudo que ele criou com a sua luz divina e tudo que está relacionado a isso, que é a plena felicidade que todo mundo sonha ter, e o caminho para isso é essa conexão e essa capacidade de proximidade, ao ponto que a gente comece a interagir bem com esse conceito da Ashgaha Pratit, traduzido como providência divina, mas não é a tradução mais, eu diria, mais clara. A tradução mais clara é supervisão particular que o Criador tem por cada pessoa. O que leva a gente a entender que tudo é para o bem. Mas para que a gente crie essa base, nós temos que ter uma base clara nos princípios, nos pensamentos e nas palavras da Torá, com a interpretação dos nossos sábios. Isso não vai ocorrer senão com estudo,
e esse curso é um curso de Ben Noach. O Ben Noach, ele tem que ser extremamente conhecedor das Sheva Mitzvot e, obviamente, praticá-las de maneira cuidadosa, como explica o Maimônides no Mishnei Torá sobre esse assunto. E, tendo esses princípios da Torá e conhecendo bem cada um na sua configuração, o Ben Noach, a Sheva Mitzvot de maneira precisa, e captando de maneira clara que a Kadosh Baruch Hu, o Criador, ele tem uma unidade plena, indivisível, e não existe, como explica o Maimônides, também no Mishnei Torá, não existe nenhuma unidade no mundo que você possa comparar com a unidade do Criador. Não é uma unidade com várias unidades, não é uma bandeja com copos, Hasvei Shalom, não é nada disso, não existe nada, nenhuma unidade no mundo que seja igual à unidade do Criador. Ele é absolutamente um, no nível além da nossa compreensão, indivisível. E além disso, ele tem a unicidade. Unicidade é um conceito de singularidade. Ou seja, ele é único, não existe um segundo, terceiro, Hasvei Shalom. Qualquer conceito que venha dividir é uma espécie de idolatria. E o Ben Noach está livre disso. Livre de idolatria, livre de intermediários. Ele entende que a Kadosh Baruch Hu é único, não existe ninguém como ele, não pode se comparar, e não existe nenhuma unidade no mundo da criação igual à unidade dele. Ele é o Todo-Poderoso, ele é ilimitado. E toda a criação é limitada por ele. É simples e claro. Tendo essa base e essa conexão com o Criador, então é preciso aprender com tudo. A gente já falou sobre isso, com cada sofrimento, com cada dificuldade, com cada sucesso. Crescer com tudo. Lutar. Se precisar, pedir socorro ao Criador, mas nunca desistir. Se esforçar para entender. Fazer teshuvá, voltar ao caminho correto cada vez que Hasvei Shalom se desviar. E estar atento para as correções na sua própria vida, que nós temos, eu falo nós porque todos nós passamos coisas parecidas. Todos nós temos uma habilidade impressionante de ver o defeito nas outras pessoas. Todo mundo é assim, com muita facilidade. E uma dificuldade proporcional em ver os seus próprios defeitos. Então, olhar os defeitos dos outros é muito fácil. Olhar os nossos defeitos tem que haver esforço. Tem que haver esforço. Então, a pessoa que quer realmente aproveitar essa vida, ela tem que se esforçar em tudo. Ela tem que buscar realmente uma atitude de muito esforço para alcançar seus objetivos. Se uma pessoa deixa um campo largado, ele vai estar cheio de vegetação, de capim, de um monte de coisas. Mas se ele quer transformar aquele campo num jardim, ele tem que trabalhar. E não só trabalhar, ele tem que cuidar. E não só cuidar, ele tem que proteger de pragas. Ele tem que estar trabalhando constantemente para que não só aquele jardim tenha sido feito de uma maneira apropriada, mas que ele seja mantido de uma maneira apropriada, que traga uma visão agradável
isso é um trabalho constante. Se ele passar uma semana sem fazer nada, aquele jardim já não é a mesma coisa. Então tem que haver esforço, gente. Não é nada é mágica. Nada é mágica. A vida não é uma mágica. Existem, por exemplo, milagres, não mágicas. Até o milagre ele tem uma ordem. Não é uma mágica. Então é preciso a gente ter isso em mente. E manter o pensamento continuamente focado no eterno. Como é que eu faço isso? Eu passei para vocês essa planilha para você fazer um mapeamento, tanto dos aspectos do Olam Hazé, desse mundo, como o Olam Rabá do mundo vindouro, coisas que você precisa alcançar, metas, coisas que você precisa receber um livramento, coisas que você precisa desenvolver, coisas que você precisa corrigir, tanto no aspecto desse mundo material e o que está relacionado a isso, como também no aspecto espiritual. Isso vai ajudar você a identificar círculos viciosos. E o que são círculos viciosos? São coisas que não estão sendo tratadas. Por exemplo, se eu identifico um círculo vicioso na minha vida, eu vou entender que é algo que eu preciso tratar, eu preciso corrigir algo. Eu ainda não identifiquei e preciso identificar para quebrar esse círculo vicioso. Então é preciso a gente captar isso. É preciso a gente captar isso. Então, qual é o objetivo? Adquirir uma visão abrangente e não fragmentada da vida, captando os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, sucessos, fracassos, situações boas, situações ruins, altos e baixos, coisas relacionadas a esse mundo e coisas relacionadas ao mundo vindouro, equilibrar isso e procurar ter uma visão cada vez mais realista. Mas tudo isso tendo como base os princípios da Torá e a conexão constante com o Eterno, e ajuda muito quando a pessoa ela tem, além do estudo da Torá relacionado, cada um na sua configuração, seja um Ben Noach, obviamente a Sheva Mitzvot, um judeu, todas as Mitzvot, e também é um hábito muito bom é a pessoa estar sempre lendo e captando e recebendo força através dos Terrilim, dos Salmos. Importantíssimo. Versões judaicas, de livrarias judaicas, com comentários dos nossos sábios. Isso é fundamental para entender o significado real dos textos do Terrilim. Então não é qualquer Terrilim que se vende numa livraria. De livrarias judaicas, que tem comentários dos nossos sábios, que trazem uma compreensão exata pelo conhecimento profundo do hebraico e o conhecimento profundo dos princípios da Torá, tanto da Torá escrita como da Torá oral. Muito bem. Com isso, a gente chega num ponto agora que é fundamental. Preste muita atenção a isso, gente. Porque às vezes uma pessoa, existe dois conceitos. Se uma pessoa quebrantar com situações, isso não é ruim. O quebrantamento gera mudança, o quebrantamento gera humildade, o quebrantamento gera uma força de renovação.
mas a pessoa não pode quebrar. São duas coisas diferentes. Quebrar é a pessoa perder a força. Ela não conseguir não conseguir mais enfrentar a vida. Isso é quebrar. Isso não. Mas como é que a gente vai se manter vivo e renovando e se erguendo através das dificuldades? Obviamente, em primeiro lugar, é a nossa conexão com Hashem, através de tudo que eu já falei. E segundo, um esforço para digerir as situações que ocorrem na nossa vida. Eu falei no começo. Nós não temos como controlar tudo que acontece na nossa vida. Até tentamos, mas não conseguimos. Isso é com todo mundo. Nós também não entendemos todas as coisas que acontecem na nossa vida. Devemos nos esforçar para entender. Agora, nós precisamos digerir. Digerir passou uma situação boa, digerir bem aquela situação, aprender, assimilar bem as coisas que foram feitas que levaram àquele sucesso. Passamos também situações difíceis, digerir bem, aprender todas as lições, aprender tudo que tem que ser aprendido, aprender com os erros, digerir bem. Passamos também situações onde nos sentimos que nos levaria a ficar magoados com alguém que nós consideramos que fez algo que nos prejudicou. Temos que digerir. Como é que vamos digerir isso? Entendendo que aquela situação é apenas um cenário, que através daquela pessoa, a Kadosh Baruch Hu está tentando nos ensinar algo. Então, não olhar para o cenário, olhar acima do cenário, sobrevoar o cenário, não ficar preso dentro dele. Temos que digerir. Quando a gente consegue digerir, não vai sobrar rancor, mágoa, ódio contido e uma série de coisas que pode levar, inclusive, à depressão, a uma série de outros problemas. Não. Se nós nos esforçamos para digerir tudo o que acontece na nossa vida, aquilo, por incrível que pareça, mesmo uma situação que foi amarga, foi difícil, quando ela é digerida, como qualquer alimento que é digerido pelo corpo, por incrível que pareça, ela vai nos dar força. Ela vai fornecer força para a nossa alma, para a nossa existência. Ela foi um remédio amargo. Ela foi um alimento amargo e difícil de digerir, mas depois que foi digerido, vai se transformar em força para a nossa alma. Mas se não digerir, ela vai ser um veneno que pode gerar uma série de outros problemas, até piores do que o problema que trouxe essa dificuldade em si. Então, digerir é uma coisa que todo mundo precisa fazer todo o tempo. Vai acontecer como isso? De maneira natural, vai fluir. Nada disso vai fluir. Nada disso vai fluir. Tudo isso vai ser conquistado com esforço, com conexão com o Criador e com conhecimento preciso da palavra do Eterno, que é a Torá. Cada um na sua configuração, seja um judeu ou um Bnei Noach, cada um dentro da sua configuração, dentro daquilo que lhe é obrigatório.